Fala Sério, podcast. Casado, pai do Gabriel, administrador de empresas, empresário. E além de tudo isso, né, Marquinhos, você ainda tem uma experiência aí de Câmara, né, de 7 anos de assessor legislativo. É isso? Foi chefe de gabinete, né, Marquinhos, da Câmara de Vereadores por 7 anos, coordenador parlamentar. Marquinhos também trabalhou na área de informática e é ciclista há mais de 10 anos. É um apaixonado, né, Marquinhos? Apaixonado pela bicicleta. Católico praticante, nasceu em Porto Velho, ali no bairro Areal, que minha família também veio ali do bairro Areal, tendo morado na Vila Tupi. Vamos conhecer mais aqui sobre a história inspiradora do Marclin. E eu queria, Marclin, que a partir de agora vocês se apresentassem aí, quem é o Marclin. Pode olhar para essa câmera aqui e já se apresentar, Marclin. Boa noite, sou Marclin Cantanhede, 44 anos, casado com a Sheila Lima, pai do Gabriel, morador ali do bairro do Areal, um bairro que é um ícone, né, de Porto Velho, ali na rua Princesa Isabel com Joaquim Nabuco, próximo do campo da AFA. E assim, sou o beiradeiro nato, né? Nascido ali próximo à margem do Rio Madeira. É um bairro ali sensacional. Joguei muita bola no campo da AFA. Campo da AFA ali, bem novo, ali nos meus 5, 6 anos, ali até os 10, correndo naquela areia ali daquele campo. O campo da AFA é aquele que fica ali na Rua da Feira? Na Rua da Feira, isso mesmo, na Rua da Feira, ali chegando na Campos Sales. E teve uma coisa bem interessante, ali na esquina da Joaquim Nabuco com a Princesa Isabel, ali no bairro Areal. Tinha uma esquina que tinha um terreno baldio. E ali surgiu uma craque de futebol a nível nacional, que é a Nenê. Inclusive, eu cheguei a jogar bola com ela naquela esquina ali, pra você ter uma ideia. A Nenê é porto-velhense? A Nenê é porto-velhense. Eu não sabia. Jogador da seleção brasileira. Ela começou naquela esquina da Princesa Isabel com a Joaquim Nabuco, pra você ter uma ideia. Jogando ali na areia. Na areia não, era no cascalho mesmo, era no chão, na rua, na esquina. Impressionante. E assim, sou filho de professora, a professora Maurides, falecida já, faleceu ano passado, assim, um momento triste da minha vida, era a minha referência. Filho do servidor público Luiz Carlos, policial civil também, que chegou a falecer, está com 2 anos também. E assim, minha vida é dedicada às referências que eu tenho da minha mãe, que tive da minha mãe, que eu tento manter até hoje. Entendi. E me conta mais sobre a tua infância ali na Vila Tupi ali. Como é que foi? Foi uma infância fácil, uma infância difícil? Conta pra nós aí, mano. Rapaz, eu sempre falo que minha vida nada foi fácil, né? Sempre. Quando não tá muito fácil, eu desconfio. As negócios tá acontecendo muito fácil, eu fico, rapaz, tem alguma coisa errada, tá muito fácil. Então, assim, eu tive 2 momentos no bairro do Areal, tá bem novo, aí fui morar na Vila Tupi, e na Vila Tupi aconteceu uma coisa muito interessante. Eu morava, antes de morar na Vila Tupi, ainda fui morar no bairro Antigo Belvederes, que hoje é bairro Eletronorte. Sempre na Zona Sul, sempre meu local assim, sempre foi ali pela Zona Sul. Aí saí do bairro do Areal, minha mãe construiu uma casa no bairro Belvederes, antigo, hoje Eletronorte. E lá, minha falecida avó tem um problema de saúde. Aí minha mãe, muito preocupada com a minha avó, resolveu vender tudo. Vamos vender carro, casa e vamos voltar para o bairro do Areal. Foi a nossa segunda passagem. Só que nessa segunda passagem para o bairro do Areal, o que aconteceu? Chegou a época do plano Collor. Cara, impressionante. A gente estava com a chave da casa na mão, o dinheiro ficou preso no banco. E agora? O que vamos fazer? Tivemos que morar de favor na casa do meu avô. Entendeu? Tivemos que regredir devido ao problema do plano Collor. E minha avó ali, né, problema de saúde, tudo ali. E teve outra situação, essa feirinha, a famosa feirinha do bairro do Areal, ali na Princesa Isabel, antes de chegar na Campos Sales, nós tínhamos assim, eu com o neto lá, com a minha avó, sempre às sextas-feiras eu pegava o carrinho de mão e minha avó chamava, filho, vamos fazer as compras, era a compra toda semana, sexta-feira, era as frutas e as verduras da semana, eu pegava o carrinho de mão, carregava o carrinho de mão e ia acompanhando minha avó até a feira, aí chegava a fazer as compras. Aí trazia no carrinho de mão, porque meu avô é pedreiro, né? Até hoje ele está vivo, é pedreiro. E quantos anos você tinha nessa época? Nessa época tinha uns 12 anos.
Isso antes de eu voltar para Vila Tupi. Boa tá? essa idade, 12, né? 12 anos é show de bola. é o tal do não ter responsabilidade, né? Mas temos algumas obrigações. Eu sempre tive obrigação. Aí, nesse decorrer dessa ida para essa feira com a minha avó desmaiou na feira. Desmaiou. Ela já estava ali com um problema de saúde. Estava com de saúde. Ela desmaiou e ali... Qual era a enfermidade ali? Rapaz, até hoje se define, tem umas dúvidas entre um CA, um derrame. Até hoje eu não consegui não conseguiram definir o que era. Naquela época não tinha não tinha tanta assistência, não dava para saber realmente como é que era. Mas assim, foi uma situação muito crítica, porque eu era 12 anos, minha avó desmaiou, não sabia o que fazer, desesperado. Aí as pessoas da feira já conheciam minha avó, porque toda sexta-feira a gente estava lá naquela rotina, né? Já sabiam que era ali do bairro? Sabia. A gente morava na rua da feira, entendeu? Praticamente. Pegaram, botaram ela no carro e foi praticamente a última vez que eu vi minha avó viva, né? Foi pro hospital, internou e dali não teve mais jeito. E aí depois disso continuou na Vila Tupi ou foi? Aí essa situação aconteceu no Areal. No Areal. No Areal. Aí teve a situação do plano Collor, né? Que deu o dinheiro da casa que a gente comprar. Aí o que minha mãe pensou? Minha mãe é uma mulher extraordinária. Minha mãe era uma pessoa extraordinária, guerreira. Criou os 3 filhos, formou os 3 filhos. Assim, minha mãe é minha referência até hoje. Aconteceu, ela comprou um terreno na Vila Tupi. Aí agora, filho, vamos construir, eu vou construir esse terreno, vou começar do zero de novo, mais uma vez. Aí, como eu falo, nossa vida nunca, nada foi fácil. Minha mãe comprou esse terreno e apareceu um cidadão dizendo que era o dono do terreno. Um sargento do Exército, lá do Quinto Beck, que era próximo, né? Vila Tupi, a rua Presidente de Moraes ali, do outro lado é o Exército. É a divisa ali. A divisa ali. Aí minha mãe foi lá. Minha mãe não tinha medo de nada. Pensa uma senhora totalmente assim, eu vou fazer as coisas acontecer. E isso eu herdei muito dela. Assim, vou fazer as coisas acontecer. Isso eu criei, vem dela. Ela pegou, foi lá no Exército, conversou com o comandante, falou, ó, o sargento tal, tá dizendo que o terreno dele tá aqui a documentação. Rapaz, não sei o que aconteceu, eu sei que esse sargento sumiu. Aí nós começamos o processo de construir essa casa na Vila Tupi. Lá construímos, moramos muito tempo lá. E lá começou outra trajetória da minha mãe, que foi na questão religiosa da igrejinha de Nossa Senhora Auxiliadora, que ficava na rua da nossa casa. Lá minha mãe começou missa da Eucaristia, catequista, e eu segui o caminho dela também. Fui catequista de crisma lá na igrejinha de Nossa Senhora Auxiliadora, e hoje eu sou devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. Então você é devoto e sua mãe também, Também, é. Entendi. E isso já estava com quantos anos aí, mano? Aí nós ficamos na Vila Tupi eu fiquei na Vila Tupi até os 16 anos. Até os 16. Até os 16. Aí depois da Vila Tupi, eu fiquei até mais pouco, fiquei mais tempo na Vila Tupi, depois nós fomos para uma... Aí todo mundo casou, minhas irmãs casaram, eu fui o último a ficar... Você é o caçula? Não, eu sou o mais velho. Mais As velho. mulheres casaram primeiro, né? Entendi. As mulheres casaram primeiro. Então o Marclinhos é ele, mais 2 irmãs? 2 irmãs, Entendi. 2 irmãs, mas eu sendo o mais velho. Nesse decorrer, aconteceu muitas situações, inclusive... Eu até falo que eu fui criado na base da peia mesmo, né? Não tinha negócio não. Criado na base da peia. Na tabuada ali. Na tabuada. Quando a gente morava lá no bairro Belvederes, né? Era engraçado. Minha mãe é professora, trabalhava de manhã, de tarde e de noite para poder manter a casa. Não tinha jeito. Era de manhã, de tarde e de noite, dava aula de manhã, trabalhava em uma escola, trabalhava em 2 escolas, uma período integral para manhã e tarde e outra à noite para poder manter os filhos. Entendeu? E você estudava onde ali, Marcos? Não, eu estudei no Pasquinho, na minha infância, depois fui para a escola Arthur Magno, depois fui para o Colégio Dom Bosco, depois terminei o ensino médio no Colégio Objetivo. Entendeu? Minha mãe sempre, uma coisa que ela priorizou foi a educação dos filhos. E você é pai, né? Sua esposa está aqui nos assistindo, tá ali só de olho, né? Você que é pai do Gabriel. E o Gabriel é autista, né? Como que foi isso para você, ter ali um filho que necessita de mais atenção, ter um filho que necessita de muito mais amor, de muito mais carinho? Como que é isso para você, para sua esposa, para sua família? Assim, graças a Deus, eu tenho uma esposa fantástica. Assim, o Gabriel ganhou uma segunda mãe, né? Essa é a verdade. Assim, nós acolhemos o Gabriel, ficou muito tempo morando com a mãe, tá? Aí veio morar comigo esse ano e pra gente foi desafiador. Desafiador porque
Eu demorei muito tempo para entender o que era autismo. Isso acontece muito, tá? Isso é uma coisa que não... tenho lido muito sobre isso. É uma coisa que a pessoa demora para assimilar. Ainda mais o Gabriel, que hoje ele tem grau 1 de autismo. É um grau que, decorrente de algumas crianças, é pouco, mas que tem algumas peculiaridades que é dele. Só que eu comparo o autismo, não só do Gabriel, mas como todos, com um amor. Eu tenho aprendido muito com o Gabriel. É um amor que chega próximo ao amor de Deus pela gente. É muito amor, entendeu? Até conversando com um amigo meu, com o Marcos, a gente estava conversando sobre o Gabriel, né? O Gabriel é apaixonado pelo meu amigo por futebol. Foi futebol, é com o Gabriel, impressionante. E qual é o time que ele torce aí? Vascaíno, lógico, né? Puxou pro pai. Vascaíno. Inclusive, ele está assistindo o jogo do Vasco em casa. Não perde um jogo do Vasco, impressionante. E assim, é muito bacana porque o Gabriel, ele me ensinou, ele vem me ensinando muitas coisas. Ele é um anjo de Deus na minha vida. Impressionante. Ele é um anjo de Deus na minha vida. Me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu tenho aprendido dia a dia com ele a ter paciência, a ter discernimento das coisas, a ter até mais amor, entendeu? Porque é um propósito, né? O Gabriel é um propósito de Deus da minha vida, da minha família, da minha esposa. Ele está ajudando a gente a crescer. Cada dia é um aprendizado com o Gabriel. Impressionante. E as dificuldades? Porque a gente sabe que tem tudo isso que você falou, que é muito relevante por parte de um pai, mas também tem as dificuldades, não tem, Mar? Tem, e não são poucas, são muitas, tá? Existe o tal do preconceito, tá? Isso aí acontece mesmo, acontece, você tem que ter tranquilidade para algumas situações, tá? Já chegou em casa, chegou o dia que eu estava tão triste mesmo, de algumas situações, entendeu? E ter autocontrole, você tem que ter autocontrole, tem dificuldades, eu fico lendo muito sobre questão de mães atípicas, pais atípicos, vejo como é que é o comportamento, você tem que estudar mesmo em si. E a grande dificuldade hoje em Porto Velho, uma coisa que eu venho encontrando muito, é as terapias. Terapias são assim, nem pagando você consegue. Eu procurei 2 clínicas e fiquei na lista de reserva. Eu era 50 na lista. 50 para você ter uma ideia. A outra eu era o 12º, não conseguia. E a escola vinha me pedindo a questão da terapia, justamente a questão do ensino, o desenvolvimento. Então, as dificuldades são, e inclusive a questão do monitor, né? Moderador, né? Do moderador, alguém que esteja ali acompanhando, e hoje o Gabriel não tem. É assim, hoje ele estuda na Escola Santa Marcelina, uma escola fantástica, tá? Assim, sensacional. E a forma que eles conseguiram, uma forma de ajudar o Gabriel, pegaram 3 coleguinhas dele, tá? Colocaram ele como o cuidador do Gabriel. Eles são cuidador. Eles falam comigo, me dão feedback de como está o Gabriel, como é que ele está na escola, comportamento, nota. E é impressionante. Eles são os irmãos do Gabriel dentro da escola. Isso é um trabalho da orientadora escolar que, assim, para mim é sensacional. Por quê? A escola não tem esse profissional, entendeu? Não tem. É uma escola particular. Tem ajuda do governo, mas eles não conseguem ter esses profissionais. Está tendo falta até de professor normal, impressionante. Estavam sem professor, se não me engano, de francês, não, de espanhol. Não tinha um professor de espanhol. Está tendo algumas aulas que os professores não estão indo. Eles têm um convênio, né, com o município e o município está conseguindo atender. Então, assim, imagina só, não consegue ter professor para atender o ensino normal, imagina ter um cuidador. Isso não vamos dizer que é novo, mas essa problemática que se criou, há necessidade de uma comoção da gestão pública, né? A gestão pública precisa tomar uma iniciativa. Uma necessidade de um debate aprofundado com mães, pais, representantes da sociedade civil organizada, para que ache uma solução, né? De fato, porque eu tenho certeza absoluta, Martlin, que em outros estados, em algum município, essa problemática foi resolvida. Foi resolvida. Inclusive, teve umas mães que tiveram ano passado, esse ano mesmo, no mês de fevereiro, no Ministério Público, fazendo algum tipo de denúncia, mas até agora não se resolve. Impressionante, não se resolve. E criou muito a questão do autismo, né? Virou tipo autismo, mas não é só o autista que sofre com isso, não. O cadeirante, entendeu? Tem muitas doenças raras, né? Muita coisa que não se resolve. Parece que a gente fala muita questão, a saúde em Porto Velho, falar de saúde e educação, é sempre a mesma conversa, mas não se resolve, impressionante. Não sei o que acontece, a gente até sabe, né? Falta gestão, falta interesse
interesse do público. E é bom, né? Porque nós estamos aqui, a gente ainda não começou a falar da parte de política, mas o Marquinhos é pré-candidato a vereador. E é importantíssimo que as pessoas que tendem a ter um cargo, né, tanto no executivo como no legislativo, possam ter essa sensibilidade para com algumas causas. Porque há uma necessidade hoje de um debate mais aprofundado. E hoje eu, ao meu ver, não sei, ao ver da população, eu não me sinto representado pela Câmara de Vereadores que nós temos. Eu não vejo ali pautas serão debatidas como esporte, lazer, cultura, saúde, educação. Eu não vejo assim um vereador que seja, como nós já tivemos do PDT, vereadores ali que a gente sabia que a gente ia lá. Mas isso na Câmara de Vereadores. E eu quero aqui dizer para vocês que a gente vai terminar o primeiro bloco e já já nós voltamos com o segundo bloco. Fala Sério, podcast. Gente, estamos aqui para mais um bloco do programa Fala Sério. Agora nós vamos falar da carreira profissional do Marquinhos. Né? O que te motivou, Marquinhos, a fazer administração de empresas, que ser um administrador de empresas? Eu acredito muito na questão da vocação, né? E dom de Deus. Eu comecei a minha carreira profissional sendo auxiliar de escritório numa empresa de engenharia e construção. Era até engraçado, porque eu era o único funcionário. Eu era o gerente, o financeiro. Cruzava, cabeceava. Mas, rapaz, inclusive motorista, né? E assim, só que a responsabilidade era muito grande. Eu chegava na hora de fazer pagamento para os funcionários da obra, botava 200 mil dentro do carro e pagava o pessoal em Ariquemes, em Jaru, e eu tendo apenas 17 anos de idade. Entendeu? Então, assim, era muita responsabilidade. E na época eu ganhava, acho que era R$300. Entendeu? Isso era o salário mínimo ali na época. Na época eu tinha 17 anos de idade. Eu era muito novo, muito novo. Inclusive, eu dirigia o carro sem habilitação na BR. Pra você ter uma ideia. Assim, totalmente loucura do meu chefe, né? Que era um engenheiro. E ele até brincava comigo, se você bater o carro, você vai trabalhar a vida toda de graça pra mim. Eu acho que ia ser o contrário, né? Eu acho que na época eles não conheciam muito o direito do trabalho não, nessa época, né? Mas tinha, né? Mas assim, depois dessa experiência eu fiquei 1 ano e meio, pedi pra sair, realmente eu não dei conta. Eu tinha 17 anos, achei muita responsabilidade, dinheiro com esse tipo de coisa, aí pedi pra sair, realmente sair. E isso foi logo que eu terminei meu na época, 2º grau, né? E fui trabalhar no Gonçalves. Aí no Gonçalves eu fiz uma carreira até legal. Comecei como empacotador mesmo, na frente de caixa ali, empacotando compra. A gente até fazia uma disputa entre os empacotadores. Só que eu sempre tive aquela vontade de aprender tudo. Eu ficava olhando cada setor do mercado. Mercearia, reposição, padaria, açougue, hortifruti. Eu era meio que curioso mesmo, o tal do curioso, né? Sempre aquela preocupação de tentar aprender. E rapidinho, com 4 meses, eu já era encarregado da área de venda do mercado. Fui fazer treinamento para gerente. Só que aí, assim, um ponto bem bacana nessa época. Eu tinha 19 anos e era líder de um grupo que tinha gente até de 40, 45 anos, que era meus funcionários. E tinha um preconceitozinho, né? Tinha algumas retaliações, eu sofri algumas. Só que eu sempre fiz a coisa acontecer numa empresa que importa é resultado. Se a venda está acontecendo, se você tem 17, 18, 20, 30, não interessa. O que o chefe quer é resultado, né? Isso é uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça, a questão de metas. Eu gosto de trabalhar com metas. E rapidinho, com 1 ano e meio, eu já estava no treinamento para gerente. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer a faculdade de administração. Aí conversei com o mercado lá e resolvi sair. Entrei em um acordo e saí, fui fazer minha faculdade de administração. Isso você tinha quantos anos ali na faculdade de administração, quando eu saí do Gonçalves, que na época era o mercado Gonçalves, né, eu tinha de fazer os 20 anos de idade. Iniciou cedo a faculdade? Iniciei cedo. E a partir de quando eu entrei na faculdade, comecei uma rede de relacionamento diferente, né?
povo da faculdade, aí consegui um estágio no Ainda INCRA. mais naquela época, né? Já tinha um ciclo de amizade totalmente diferente. Não, com certeza. Você sai daquele, você sai do mercado, o mercado era sufocante. Tinha dia que, como eu já tinha uma posição de líder dentro do mercado, tinha dia que eu tinha que abrir o mercado 4 horas da manhã, por causa da padaria. Pegava minha bicicletinha, porque não tinha ônibus 4 horas da manhã, cheio de chave do mercado, olha a responsabilidade, cheio de chave do mercado no bolso, que era um caixa de chaves, que você abria o mercado para todo mundo. Quando você chegava na porta do mercado, estava todo mundo lá te esperando para abrir o mercado. O pão, fazer o pão. Então, assim, era muita responsabilidade. Aí eu pedi para sair do mercado também. Aí comecei a faculdade. Aí foi quando eu fiz uma rede de amizades e comecei um estágio no INCRA, na área de administração mesmo. Bem bacana. Aí no INCRA eu fiquei 4 anos. Impressionante. Lá eu passei por todas as etapas. Comecei com estagiário, aí carro comissionado, empresa terceirizada. E foi quando eu resolvi sair. Depois de 4 anos, eu falei, agora eu vou montar meu próprio negócio. Especializei, apesar de eu ser estudante de administração, eu me especializei na área de informática. Sempre gostei de informática. Dentro da minha casa tinha um laboratório, computador desmontado, curioso, né? Sempre gostei da parte de eletrônica também. Foi onde eu comecei a desenvolver a questão de informática. E lá dentro do INCRA eu virei administrador de redes. Uma coisa que não tinha nada a ver com a informática. E fiz outra faculdade também de administração de redes. Entendeu? Inclusive, tá entendendo? Entendi. Tanto a administração como a administração de redes. Então, o Marklin também entende de regularização fundiária. Também entendo um pouquinho. Porque lá no INCRA, como eu era da administração de redes, eu conhecia todos os blocos dentro do INCRA, entendeu? Do bloco A ao bloco G, que lá são blocos, né? Uhum. Conhecia todo mundo. Então, eu comecei a entender um pouquinho da questão da regulação fundiária também. Importante. E de vez em quando tinha aquelas invasões. Nossa, chegou um dia que eu fiquei preso dentro do INCRA. Invadiram o INCRA, eu fiquei preso dentro do INCRA, para você ter uma ideia. Não conseguia sair. E para poder sair era a Polícia Federal, porque era um órgão federal, né? Órgão federal. Então não tinha como realmente ficar preso dentro da sala. Chegava em sem terra, ocupava todo o prédio, tá? E você não tinha como sair. E Porto Velho precisa de regularização fundiária. Precisa, Tem muitos bairros ainda que nós precisamos fazer a regularização fundiária. Precisamos planejar a cidade para crescer também, né? Isso é muito importante, essa experiência. Inclusive o próprio bairro do Triângulo, aquela região ali, ainda está em processo de regularização ainda, né? O areal ali, tem muita coisa para se regularizar ainda em Porto Velho. Então foi aí que começou a empresa. É de informática? Sim, eu comecei com uma empresa de informática, eu tive na verdade 2 empresas de informática, tá? E o bacana é isso, porque eu sempre tive esse espírito de olhar muito para quem eu sou e o que eu posso fazer. Eu sempre gostei de contratar funcionários novos, inexperientes, para me trabalhar, para me colocar a minha cultura para eles. Sim. Incluir a forma de trabalhar do jeito que eu penso, entendeu? Eu tenho uma funcionária que é uma das melhores que eu tenho, ela é professora de educação física. Show! E entende tudo de direito previdenciário. Entendeu? Então, olha só, né? Profissional de educação física. Queria trabalhar e queria aprender. Se deu uma oportunidade. Às vezes ela tem um dom e não tem oportunidade. Sim. Você deu a oportunidade que ela estava precisando. Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu a conheci ela fazendo uma diária num outro escritório que eu trabalhava. Eu a conheci ela fazendo diária de limpeza e ela queria trabalhar. Olha só como que uma questão da oportunidade. Né? Então, um abraço para ela aí, abraço, Regina. Te amo, né, Regina? Regina é importante demais lá para nós, me ajuda muito minha esposa, que hoje minha esposa que tá tocando junto com a Thaís, né? Porque a pré-candidatura deixa a gente fora de tudo, né? Você deixa de lado o lado da família, o lado profissional para seguir o lado público, não tem jeito. Você não consegue. Muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Não vê, não entendem, né? Não entende o sacrifício que é. O sacrifício que é muito sacrificante. E, Marklin, como é que foi essa vida de empreendedor aí? Como é que, depois que você iniciou, você não quis sair mais, eu quero ser empreendedor, não quero mais ir para a administração pública, eu não quero ir mais trabalhar com outras pessoas? Você tem... Eu sempre vou voltar a falar que na minha vida nada foi fácil, né? Nessa época eu tinha uma empresa, eu cheguei a morar fora, fui morar um tempo em Rio Branco. Lá não gostei, não me adaptei com a cidade. Aí voltei para abri uma empresa lá também, não me adaptei, voltei para Porto Velho. Ficou quanto tempo lá mais ou menos? Em Branco eu fiquei 9 meses. Não me adaptei, entendeu? Eu tinha abri uma filial lá de uma empresa que eu tinha um sócio, não deu certo. Voltei para Porto Velho, para outra empresa que era minha também. E ali comecei um trabalho, modifiquei a empresa, assim, ganhei dinheiro,
tá? Mas teve um problema social dentro da minha empresa, que é a questão da bandidagem. Foi roubado 5 vezes. 5 vezes dentro da minha empresa. Entendeu? E como era equipamentos caros, notebook, computador, coisa que realmente dava prejuízo. Tive prejuízo. Teve uma hora que eu não aguentei. Peguei e falei, vou fechar a empresa. Vou fechar a empresa, não tem condição, avisei os funcionários. Não é fácil. Não é fácil, entendeu? Vou falar pra ti que passei por isso. Passei por isso. A Anne que tá ali assistindo ali, a Bia também, que comi um hambúrguer, comi um hambúrguer demais lá na nossa hamburgueria. Uma vez eu tava em Ouro Preto, já tinha sido assaltado 2 vezes. Eu tava em Ouro Preto e aí meu gerente na época, que era o Adams, me liga, né? E ligando insistentemente ali pra mim, e eu atendi. Na hora que eu atendi, ele falou assim, ó, tô ligando aqui de um celular diferente, né? Eu não sabia que era ele que tava ligando, por isso que eu tava na igreja e tal, saindo da igreja, e aí ele, ó, tem sangue aqui dentro, teve um rapaz que pegou uma coronhada, foi a coisa mais feia do mundo que aconteceu aqui dentro. E aí eu falei, ó, fecha aí e espera eu chegar em Porto Velho. Aí cheguei em Porto Velho, marquei a data da reabertura, tive que comprar equipamento de novo e tal, marquei a data da abertura. Beleza. No dia que eu chego para abrir, 4 horas da tarde, fui lá abrir, né? Eu falei, hoje é o dia da reabertura e tal, vamos tudo de novo. Tinha um buraco na parede. Aí já tinham levado o ar-condicionado, já tinham levado absolutamente tudo. Foi mais arquitetado do que o último. Tinha um buraco assim na parede. Geralmente são as mesmas pessoas. Geralmente são os mesmos. E tinham levado tudo. Aí já tinham levado o ar-condicionado, já tinham levado tudo. E todo mundo com medo, né? Os funcionários ficam com medo. Eu falei, gente, isso aqui vai acabar dando uma tragédia nesse ponto aqui. Então eu por enquanto, era o meu sonho, sabe? Porque eu gosto de cozinhar. Então, meu sonho era abrir uma hamburgueria, né? Eu gosto Infelizmente, eu tive parado um dia, quem sabe, né? Vou voltar a mexer. Eu resolvi dar um basta, foi quando era Natal, entrar na loja, quebrar o blindex. Aí o que acontece? As fábricas de blindex, elas entram em recesso no final de ano. E não tem nem como refazer. Como é que você vai comprar um vidro que é... Quando é um vidro que já tem padrão, você ainda encontra ainda. Mas quando é um vidro que é uma medida diferente, você tem que pedir, daqui a 30 dias vai ficar pronto. Eu tive que ficar dormindo dentro da loja. Coloquei um tapame lá e ficava dormindo porque não tinha segurança nenhuma. E os clientes ficam com medo também. Né? No caso da hamburgueria, que o cara vai ali, ele come ali, ele fica com medo, né? Assalto, tudo. Nossa. E aí o povo já dava para perceber que as pessoas estavam pedindo mais delivery, que as pessoas pediam para ir buscar lá, que já não ficavam lá. Então, infelizmente, a nossa Porto Velho tá desse jeito. O comerciante é muito difícil, pro empresário é muito difícil. Aí eu peguei, fechei, fui trabalhar, fui gerente de uma empresa que trabalhava com softwares para empresas. Fiquei um tempo lá também, aí surgiu uma proposta de abraçar uma campanha política como coordenador. Na minha cabeça eu não queria, mas parece que é uma coisa que Deus te guia para esse caminho. Aí comecei foi até engraçado que eu recebi um convite, né? Aí era de um amigo da minha família. Eu falei que não quero saber de política. Aí essa pessoa pegou a mãe, mandou a mãe ligar para minha mãe. Aí mãe você não nega, né? Mãe não tem como. Ajuda o filho da minha amiga, porque ele está precisando, ele está totalmente desorientado em questão política. Aí eu fui para a reunião e no outro dia era a convenção. Cheguei, eu estava com outros projetos, desisti dos projetos meus pessoais para caminhar com um amigo, que inclusive hoje ele é vereador e merece continuar lá, fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho, não tem porquê. E assim, no outro dia era a convenção e não tinha nada preparado para a convenção. E eu sempre, mesmo sendo empreendedor, eu sempre gostei da questão estratégica da política, tá na frente de coordenação. Aprendi muito com um amigo, com o Ocampo, tá, que hoje ele está morando no Nordeste, foi secretário da Fundo Cultural, tem uma vasta bagagem, foi secretário também de turismo. Então, assim, eu aprendi um pouco com ele. Eu sempre gostei de estar com pessoas que você consegue tirar alguma coisa, algum proveito, aprender. Aprender é muito bom. E nessas coordenações eu criei uma certa habilidade com estratégia política, de como fazer as coisas funcionar. E no outro dia da convenção não tinha nada pronto. Foi até engraçado. Não tinha nada pronto. Tinha um ônibus alugado e não tinha ninguém para dar no ônibus. Mas vamos lá, vamos para a convenção. Convenção foi uma campanha sem dinheiro, nenhum recurso, mas com vontade de fazer as coisas acontecer, e na época ele foi mais votado.
Entendeu? O pessoal falava, é que eu falo, os seus sonhos, você nunca deve vender seus sonhos para ninguém. Não. Você não deve, se você tem um sonho, vá, corra atrás. Falaram, você vai ter 600 votos, você vai ter 300, você vai ter 4.000 votos, entendeu? Ele não vendeu o sonho dele, apostou, juntou com as pessoas certas e a coisa aconteceu. Aí foi quando eu voltei, foi meu primeiro passo na política, foi quando eu entrei na Câmara Municipal, como chefe de gabinete e coordenador parlamentar. Fiquei um bom tempo lá, fiquei 7 anos. E isso te preparou para uma pré-candidatura? Muito, muito, muito. Conhecer, eu fico observando os pré-candidatos, né? Eu acho que todo pré-candidato ele tem que conhecer a Câmara. São dois requisitos que para mim eu acho que é fundamental. Conhecer a Câmara e ter nível superior. Ali você vai fazer projetos, ali você vai estar defendendo a população. Ali não é brincadeira, ali não é uma máquina ali não é um circo, ali são coisas sérias. Coisas sérias são projetos que mudam a vida das pessoas. Não sei se você lembra do IPTU, teve aquele ajuste fora do normal, que todos os vereadores votaram a favor do aumento, tiveram que retroagir. Isso são coisas sérias, são coisas que você vai mudar a vida Teve empresas que praticamente triplicou o valor do IPTU. O que falta para você na Câmara, assim, você que esteve lá dentro por 7 anos aqui? Falta o debate mesmo? Falta o debate, falta muito debate, falta conversar com a população, audiências públicas. As audiências realmente têm que ser públicas, tem que acontecer as audiências. Cada projeto discutido são 2 audiências, geralmente são audiências que já são meio que... Não existe, né? Maquiagem, realmente são maquiagem. Só protocolo. Protocolo, e realmente a população tem que ser ouvida. Tem coisas que tem que ser ouvidas, a população tem que conhecer a Câmara. Tenho certeza que muita gente não sabe nem aonde fica a Câmara Municipal. Impressionante. O Marklin, que hoje é pré-candidato, passando a convenção, candidato, vai fazer uma Câmara mais itinerante? Vai levar uma Câmara para os bairros, para fazer audiências públicas nos bairros? Como é que você pretende, assim? Eu tenho assim, um plano bem bacana, criar escritórios dentro de cada zona de Porto Velho, escritório parlamentar mesmo. Ter um na Zona Sul, um na Zona Leste, um na Zona Norte, um no Centro, onde a gente possa ouvir a população. Vai ter lá um assessor meu, isso é uma coisa que está no meu planejamento, está no meu trabalho de já hoje pré-candidato a vereador. Tá mas no plano de mandato. Plano de mandato, que nós vamos ter esse gabinete. Tem que ter. O vereador ele é o representante do povo, entendeu? E o pré-candidato ele tem que saber que ele é o representante do povo. Ele tem que saber qual é a função do vereador, e muitos não conhecem. Não sabem nem o que é fazer um projeto de lei, um anteprojeto, o que é um anteprojeto, o que é sugerir para o prefeito um anteprojeto. Então, assim, a gente precisa conhecer a máquina. E a Câmara Municipal, ela é bem organizada, ela é bem estruturada. O que falta é o próprio pré-candidato conhecer. Vamos dizer assim, é que nem quando a gente fala ali que a gente vê uma pessoa com dificuldade de estacionar um carro, né? O problema não é o carro. É a pessoa. É a peça que está entre o banco e o volante. Então, esse é um recado para a população. A população precisa entender a responsabilidade do vereador. Eu sei que tu tem um amigo que é legal, que te faz rir, que te conta piada. Eu sei que você tem um amigo que é candidato, que é pré-candidato. Mas será que ele merece teu voto? Será que ele sabe o que vai fazer quando chegar lá dentro? Então, é isso que a gente precisa, de qualificação. Porque como é que eu me proponho a representar a população e eu não tenho uma qualificação, não sei o que fazer? Olha a importância, sério, da Câmara Municipal. Lá você vai discutir PPA, o orçamento anual. As prioridades. Vamos gastar mais o quê? Educação, com saúde, com saneamento básico? O que a gente vai gastar? As pessoas precisam entender a importância que é a Câmara Municipal. Lá não é brincadeira, lá é coisa séria. Entendeu? A gente precisa discutir, precisa dar qualidade ao voto. Entendeu? Plano diretor, para onde a cidade vai crescer, tudo isso é decidido na Câmara, gente. Onde que a cidade vai crescer? Para que lado ela vai crescer? De que forma que ela vai crescer? Isso é decidido na Câmara. Aonde você pode colocar uma determinada empresa, onde você não pode colocar uma determinada empresa, é a Câmara que decide. Mas no determinado bairro é o setor industrial, determinado bairro tudo é a Câmara que decide. E muita gente não sabe disso. Não sabe disso. Nada contra, né? Mas assim, você vê cada projeto absurdo, mudando o nome de rua que já existe, tanta coisa importante para ser votado. Uma vez eu vi um projeto, né, que
que era para limpar os óculos 3D do cinema do shopping. Meu Deus do céu. Gente do céu, quando eu vi, eu falei, Não, meu Deus do sim. céu, será que não tem criança fora de creche? Será que não tem escola, não tem outros projetos, né, que demandem mais Vou te contar uma urgência? Vou te contar uma história bem interessante, né? Assim, eu sempre fui um chefe de gabinete, um coordenador parlamentar que gostava de estar na rua, vendo a demanda, vendo as coisas acontecendo de perto, né? Eu nunca gostei de ficar dentro do gabinete. Inclusive, a gente tinha um secretário lá justamente para ver a questão burocrática da Câmara, que tem que ter, lógico. A gente tem cada vereador tem seu orçamento, tem que fazer prestação de contas, mas eu sempre gostei de estar na rua, né? Eu sempre gostei. Teve uma situação que, na época, o vereador que era meu chefe foi numa escola. Chegou lá, tinha uma criança que ela não enxergava. Ela não rendia. O ensino dela ela não conseguia estudar, porque ela não enxergava. E a gente observou isso. A gente observou que ela não enxergava. Entendeu? Onde entra o trabalho da assessoria, do vereador, entendeu? Por isso que eu estou falando o grau de importância que é um vereador. Mas por que ela não enxergava? Ela tinha 9 graus. 9 graus. Até lembro o nome da criança, Caleb. 9 graus. Ela não conseguia estudar porque ela não enxergava. E a professora sabia da situação, passou para a gente, mas aí é onde entra algumas coisas que antigamente funcionavam, que não teve continuidade, que é o tal do programa Saúde na Escola, que deve voltar de uma forma diferente, mas deve voltar. Isso está no meu plano de trabalho também, uma volta desse programa. Não que eu vá executar, quem executa é o poder, é o prefeito, é o executivo, mas eu estarei lá dando assessorando, dando sugestões com anteprojetos, fiscalizando, que é o principal. Então, são coisas que são importantes, que você deve ficar atento. O vereador tem que ficar atento. E é o que nós torcemos, né? Agora aqui, que a gente vai para o final do segundo bloco aqui, a gente torce para que a Câmara de Vereadores seja uma Câmara mais qualificada nessas eleições. E a gente torce também para que a população entenda a sua responsabilidade do voto nessas eleições. Então, a gente fica por aqui e já a gente volta com o terceiro bloco. Fala Sério. Podcast. Voltamos aqui para o terceiro bloco com o nosso querido Marclin. E nós vamos agora ver umas fotos aqui que nós temos aqui tua. E nós vamos passar e vamos pedir para tu comentar. É o arquivo confidencial. Arquivo confidencial aqui. Ih, rapaz, joguei muita bola nesse campo. Essa foto aí Esse é o da AFA. É o campo da AFA. Joguei muita bola aí, brinquei muito. Aí eu tenho uma tia Tassi, que mora aqui nessa rua. Aí eu acho que é a Marechal Deodoro, se não me engano, essa rua aí. Meu primo mora lá também. Joguei muita bola, foi muito bom. Tempo bom, viu? Essa aí é a feirinha, que a minha avó foi nessa feira que a minha avó desmaiou. Tá aí, passou por problema de saúde. Começou, né, um problema de saúde nessa feira, foi onde assim, eu gosto muito da tapioca e do bolo de macaxeira dessa feira. Sempre assim, quando posso, eu dou uma voltinha nessa feira, na sexta-feira, para comprar um bolo de macaxeira. É muito bom. E eu tenho história nessa feira também, hein? Eu tirava taxa de peixe nessa feira. Sério? Precisa visitar essa feira, a gente precisa ir lá. E não era 12, não. Era com 7 anos de idade, eu ia junto com meu pai. A gente ia 4 horas da manhã. Ficava Tem as barcas de peixe, realmente, só peixe. Aí eu ficava lá no Cainágua, no frigorífico. Aí ficava pesando peixe pro meu pai. Pra você é o beiradeiro mesmo, você é o beiradeiro nato. Ficava pesando peixe, isso com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Meu pai era 4 horas da manhã, a gente pegava carona num caminhão, porque a gente não tinha como ir, não tinha ônibus também. E aí aí tinha um caminhão de peixe que ia pra beira do rio, que era do Valdivino, que mora lá no Areal. Né? E aí o Valdivino levava a gente, eu lembro que eu ia agarrado, né, com medo de cair do caminhão, que não tinha espaço dentro, ia fora. E aí eu ficava pesando peixe até umas 7 horas da manhã e ia pra feira terminar meu pai ia tirar taxa e depois a gente ia para casa às 11 horas da manhã. Aí eu tinha que fazer comida porque minha mãe ia chegar do trabalho e tinha que ter comida pronta. Não é fácil, não. Não. Com 9 anos de idade, na verdade, em casa era todo mundo obrigado a saber fazer comida. Todo mundo obrigado. Quer comer, tu vai fazer. Quer comer, ou vai ficar com fome, Ou vai ficar com fome. Em casa era assim. Minha mãe só não deixava eu mexer com panela de pressão. Mas arroz, carne moída, bife. Fritar o ovo que era... E comprar. Tinha que comprar carne, tinha que comprar... Fazer o mercado. Tinha que fazer o mercado. E fazer a comida. Minha mãe deixava o dinheirinho lá em cima, R$10, eu lembro até hoje, R$10. Aí eu ia, comprava as coisas que faltavam
Mas, assim, realmente, na minha época, como eu era o filho mais velho, eu tinha em torno de 12 anos, eu aprendi a dirigir carro com 12 anos. Eu andava, por quê? Mas não era porque eu queria dirigir com 12 anos, não. Era porque precisava. Minha mãe passava mal, minha mãe é hipertensa, como eu sou hipertensa, era hipertensa, né? Minha mãe faleceu. Assim, eu era obrigado a pegar, ela passava mal de madrugada, eu tinha que pegar, colocar ela dentro do carro, eu com 12, 13 anos de idade, ia levar para o hospital. Na época, o pronto-socorro. Passava mal, ficava com ela no hospital à noite, eu era o mais velho, tinha que dormir com ela. Minhas duas irmãs ficavam em casa. Uma, na época, eu tinha 13, eu tinha 12, a outra tinha 7, 8 anos. Ficava em casa. Dormia no hospital com a minha mãe quando eu ficava internado. No dia eu não ia para a escola, que estava de manhã. Aí, resultado dessa história todinha, reprovei de ano. Isso foi na 8ª série. Não, no primeiro ano, reprovei de ano. Aí minha mãe foi chamar na escola, reprovei e tal. Aí, na época, a professora Úrsula pegou e falou para minha mãe: você reprovou porque ele faltava aula. Aí minha mãe explicou: não, tô pressão, meu hospital, meu filho mais velho. Então, assim, falar igual meu filho, a vida não é fácil, pai. A vida não é fácil, ele falar desse jeito. Mas não era fácil. E hoje também não é fácil, né? Não. Então Mas isso é muito valoroso, né? Muito valoroso. Muito valoroso. Muito valoroso. E essa... Aqui é lá Você é devoto, né? Sou devoto na Nossa Auxiliadora. Essa aí foi na festa que teve esse ano, dia 24 de maio. Minha esposa, Sheila, meu filho Gabrielzão aí tá quase do meu tamanho. Deixa eu voltar aqui. Esse é o famoso Gabriel. É o Gabrielzão aqui. E a minha esposa. Assim, ele tá quase do meu tamanho, né? Pois é. Quase do meu tamanho, 13 anos de idade. Vascaíno. Essa foto aí, ela tem muito... Ela me diz muito. Isso aqui foi uma transformação de vida para mim. Isso aqui é o acampamento. É o acampamento que é da Igreja Nossa Senhora dos Auxiliadores. Foi mudança de chave na minha vida, entendeu? Foi onde eu realmente aprendi a questão da espiritualidade, me tornei mais íntimo de Deus, comecei a realmente defender os princípios de Deus. E tu pode passar outra foto que vai ter tudo a ver. E esse aqui, quem é o padre aqui? O padre é o seu, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, guerreiro, lutador, tá? Transformou a igreja, batalhador, um excelente administrador, tá? E essa foto aí foi uma situação que eu passei no dia 8 de dezembro de 2022. Aí é que eu falo, aquela foto foi uma mudança de chave na minha vida, a questão da minha espiritualidade. E ali me fortaleceu para passar por esse procedimento cirúrgico, que foi até engraçado na época que eu comecei esse problema, né? Graças à minha esposa que tá aí, sabe como é que é homem, né? Homem, eu vou fazer plano de saúde para quê? Não quero saber não. Fazer exame? Nem sonhar, nem pensando em fazer exame. Aquele jeito ignorante, né? Não vou fazer não sei o quê. Ela pegou, fez o plano de saúde, tá aqui o boleto, paga o boleto. Paguei o boleto. Agora tu vai fazer os exames. Porque eu sou hipertenso, eu precisava mudar a medicação, né? Aí cheguei lá, marcou os exames, fui fazer os exames. O médico passou a máquina de tração assim, quando ele olhou, já me olhou, doutor Raitandi, já olhou com a cara diferente para mim. Eu falei, cara, deu problema, deu algum problema. Ele, Marcos, tem uma coisa errada aqui na tua horta, eu vou te passar uma tomografia, tu não precisa nem voltar na doutora Fabiana, tu já vai direto fazer tomografia, que eu vou ter que conflitar, fazer os números, tem que bater da tomografia com a ultrassom. Fez isso, deu problema realmente, voltei com a minha médica, aí foi onde comecei um tratamento. Só que o aneurysma na horta ele foi aumentando, aí chegou uma hora que eu tive que fazer a cirurgia, não teve jeito. Fiz com o médico o doutor Alex Benevides, lá de São Paulo, um excelente médico, um ótimo profissional. Só que esse processo dessa cirurgia que foi complicado. Primeiro, a cirurgia foi cancelada 2 vezes. Pronto para entrar no hospital, o elevador está quebrado. Imagina você com crise de ansiedade, preocupado, 10% de chance de não dar certo, entendeu? E assim, outra vez não tinha lei de UTI, até que teve o dia que deu certo. Só que eu entrei para fazer a cirurgia, 5 dias na UTI, 3 dias no apartamento e casa. Só que esses 5 dias viraram 30 dias. E os outros 3 dias viraram mais quase um mês. Eu fiquei 2 meses no hospital. Passei virada de ano novo, Natal e Ano Novo dentro do hospital. Assim, lá até como fala a minha médica, a doutora Fabiana, rapaz, você passou por uma quase morte. E foram dias difíceis, mas a gente sempre com fé em Deus e acreditando no propósito de Deus para a nossa vida, a gente
Teve dias que eu achei que não ia realmente acordar, não ia amanhecer, tá? Tinha dia que eu achei que não ia amanhecer, foram dias turbulentos, mas a gente se mantém com fé em Deus. Eu lembro até de uma história, Célio, que no dia 31 de dezembro de 2022, eu tive que, ali, como eu sabia que eu não ia dar conta eu tive problema de bactéria dentro do hospital, e provavelmente ia ter que me abrir de novo para tirar, para tentar. Aí eu sabia que eu não ia aguentar. Eu falei, se eu tiver que abrir, eu não vou resistir. Não vou resistir. Aí eu entrei em desespero. 31 de dezembro de 2022. Eu entrei em desespero, virada de ano. Eu falei, não vou resistir. Então agora, foi agora, recente? Recente, 2022. Aí eu falei, não vou resistir. Aí eu desesperei. Comecei a chorar. Inclusive, meu apelido dentro do hospital era... Porque eu gostava muito de estar rezando. Eu rezava, assim, aí... Entrei em desespero, aí chamei meu líder, que está naquela foto anterior do acampamento, foi lá comigo. Minha tribo toda, que lá a gente chama de tribo, são as tribos, minha tribo era vermelha na época. E, assim, foram quem me deu aquele conforto, minha esposa do meu lado todo o tempo, né, todo o tempo comigo. Eu passei pela essa fase da minha vida, mas graças a Deus eu estou aqui, né, vivinho, tá? Mas dizer que foi fácil não foi, tá? E o ciclismo me deu essa força, entendeu? Essa energia para estar vivo também. Mas, lógico, que Deus principal, né? E já era do pedal antes dessa cirurgia? Olha o que aconteceu. Eu pedalava 100, cheguei a pedalar 190 quilômetros, com problema e não sabia. E não sabia, né? Não sabia. E quando o médico descobriu, ele falou, você não pode ir nem para um arraial e ter uma raiva que tu pode ficar por lá mesmo. Desse jeito. E andava 100 e poucos quilômetros? 100 e poucos quilômetros. Não sabia do problema. Não sabia. Entendeu? É Deus, né? E uma Deus. cirurgia do coração não deve ser... Eu fiz uma de hérnia de 2 centímetros. Eu tinha medo. Eu falei, rapaz, eu vou entrar no hospital e fazer essa cirurgia. Não, e com medo. E dentro do Maltê você aprende tudo, né? Você passa a valorizar o que é um técnico de enfermagem. Entendeu? Lá realmente eu criei amigos. Entendeu? Eu criei amigos, pessoas que realmente cuidam de você, tá? Cuidam de você, não só a questão profissional. Pessoas que até hoje eu tenho um vínculo, que era técnico, que era ciclista, que é ciclista. É assim, é uma coisa sensacional. Mas, graças a Deus, eu estou aqui, né? Graças a Deus. E agora tem um propósito aí, né? Um propósito de vida, tem um propósito de vida. Não, a gente tem certeza disso. Depois da cirurgia do coração, né? Tá vivo, tem um propósito, né? Eu acho que é assim, né? Porque todo mundo sabe que você vai abrir ali o seu peito, não é algo muito simples, algo... 8 horas de cirurgia. Não é uma perna quebrada. Não. É tenso. E aqui tem o tio Phil tá te mandando um abraço aí, Marquinhos. Abraço, meu amigo. Meu parceiro de pedal. Primeiro pedal, meu pneu furou. Esse é sortudo. E aqui tem um Ramon Lima que tá perguntando aqui o que você pretende fazer pro Porto Velho. Ah, tem muita coisa, hein, Sérgio? Muita coisa. Assim, eu sempre levo para minha vida o que a gente aprende, né? Todos os problemas de saúde que eu passei, eu observei muita coisa relacionada à saúde, tá? Parece até um clichê, saúde, não é clichê. A saúde de Porto Velho hoje tá, assim, em níveis, assim, alarmantes, desesperadores. Se você olhar quantas unidades de saúde tinha em Porto Velho há 10 anos atrás, e quantos habitantes tinha em Porto Velho atrás? Unidade de saúde, mesma coisa. A população praticamente aumentou 40%, 50%. Então, assim, cadê a fiscalização? Cadê médicos na unidade de saúde? Eu acho que a gente sem saúde não é nada. Sem saúde não é nada. Mas não só a questão da saúde. Eu vou trabalhar algumas vertentes, relacionadas, inclusive, ao empreendedorismo, ao incentivo à pequena e média empresa, onde gera emprego, gera renda, desburocratizar as secretarias para que as coisas aconteçam. Hoje tem empresas que demoram 6 meses para tirar uma certidão de meio ambiente. Isso é uma coisa... Acho que chega a ser ridículo isso aí, entendeu? Então a gente precisa melhorar a gestão de Porto Velho. E o vereador ele tem esse trabalho de assessorar o prefeito. Sim. Assessorar, entendeu? Eu acho que até quando é oposição, tem é uma oposição que também tem que ser valorizada, né? Tem que ser valorizada. Porque não dá para você só ter posição. O opositor é o teu melhor amigo, vamos dizer assim, porque ele vai falar qual é o problema da cidade e você vai tentar resolvê-lo. O opositor ele tem que ter uma posição, lógico, mas ele tem que sugerir e dar projetos para o prefeito mesmo, passar sugestões e dar como resolver, né? Não é só criticar. É como resolver. O Marcelo Araújo está falando aqui para cima. Opa, valeu, primão. Obrigado.
A Aline Carvalho está falando aqui. Você, na verdade, faz uma pergunta para você. O senhor já tem um projeto de lei para apresentar nos primeiros dias de mandato? Vamos lá, supor, Marquinhos passa na convenção, deixa de ser pré-candidato, se torna candidato, é eleito vereador de Porto Velho. Qual o primeiro projeto de lei que o Marquinhos... Olha, eu vou ser bem sincero, eu não tenho só um, não, eu tenho vários, mas eu vou começar, que é uma pauta que eu venho trabalhando muito. Eu tenho pessoas que estão comigo nessa pauta, que vão me exigir esse projeto de lei, que na verdade é um anteprojeto, um projeto de sugestão para o prefeito, que é a questão de você fornecer para o autista e para o cadeirante qualidade de vida, da condição dele ter uma terapia gratuita, ter subsídios para a mãe autista, a mãe atípica, poder ficar em casa cuidando. E tem grau de autismo que é praticamente impossível a mãe trabalhar. Ela não consegue trabalhar, porque ela tem que se dedicar a vida dela ao filho. Não tem condição. Tem mães de nível altíssimo de autismo que realmente ela não tem condição de trabalhar. E para ela ela precisa ter uma renda. Inclusive tem um projeto do prefeito do interior do Espírito Santo, se não me engano, é Itapemirim. Ele criou esse projeto, dá um subsídio de recursos para a mãe atípica e dá uma outra forma de a mãe ter as terapias de uma forma gratuita, lógico, prestação de conta, fiscalização. Mas esse será meu primeiro projeto implementado na Câmara Municipal de Porto Velho, se Deus quiser. E a Sandra Viana fala assim, qual é, né, faz outra pergunta para você, qual é o principal motivo que te fez entrar na política? Opa, maravilha, pergunta... Pronto, tá, essa pergunta para mim é a melhor que tem. Qual o principal motivo? Eu fui muito tempo assessor parlamentar, né? E o assessor parlamentar é o famoso caneta sem tinta. Aquele que observa e não consegue resolver praticamente nada. O tal do caneta sem tinta. E eu quero passar a ter poder para resolver a demanda da população. Isso que me motivou a entrar na política e ser político. Entendi. Então, hoje... O Marquinhos está muito preparado para a Câmara de Vereadores, né? 7 anos já de Câmara, né? Já entra, se Deus quiser, e for o propósito de Deus, como eu acredito que é, depois de tu contar a tua história aqui, né, Marquinhos? Então você entrando aí já tem uma grande experiência, já não vai entrar do zero, né? Não, do zero não, vou entrar. Já não vai entrar no negativo, né? Porque a gente, quando entra no lugar negativo. Não vai ter aquele tempo de experiência, não, que eu já vou estar realmente... preparado. E aqui foi a equipe que você... Isso, que eu estava falando dos técnicos de enfermagem. Quem aqui é do pedal? De ser o Júnior. Impressionante. Não é esse que pneu furou, não, né? Não. O Júnior, ele é meu amigo de pedal e hoje pedala comigo. E eu conheci ele dentro da UTI. Que maravilha. Olha como é que é a vida da gente. Conheci ele dentro da UTI. E aqui é o retorno do acampamento, aquela mudança de chave que foi na minha vida, a questão da espiritualidade. Isso é uma turma muito boa mesmo. São meus irmãos. Aqui o Kleber Reis, mandar um abraço aqui pro Kleber, viu? Abraço, meu irmão, empresário de Porto Velho, Kleber. Aí tem o Lucas também, mandar um abraço pro Lucas. E essa daqui, quem é essa? Rapaz, isso aí é tenso, essa foto, porque minha mãe, né, ela faleceu no ano passado. Assim, minha referência como pessoa, como ser humano, é extraordinária, tá? Uma mulher extraordinária. Fico até emocionado ver minha mãe assim, porque é dolorido. Dolorido. Mas é fazer se orgulhar, né? Não, ela eu estava conversando com uma amiga da igreja, minha mãe no caixão, ela estava tão tranquila, que parece que assim, cumpri meu papel na terra, agora eu vou pro céu. Formou os 3 filhos. Formou os 3 filhos, entendeu? E ela estava tão sóbria, tão tranquila, que assim, sabe, você vai para um velório e você é uma pessoa que está ali, que cumpriu o seu papel, que está no céu do lado de Maria. Minha mãe era simplesmente essa pessoa no caixão. E pelo que você falou, foi uma guerreira, né? Guerreira, empreendedora, professora. Gostava de resolver problema. Educadora. Bateu de frente lá com o sargento. Com o sargento do... Não, minha mãe é uma mulher extraordinária. Esse é o Júnior, aquele que tá na foto lá, técnico de enfermagem. Ah, é? Esse aqui? Esse aqui é o Júnior, a esposa dele, e o Japa, um dos caras mais conhecidos do pedal. Todo mundo conhece o Japa, o Japinha, nosso irmão, parceiro. Gosto muito e dele. Essa trilha aí é onde? Paz, isso é chão, isso aí dá mais de 100 km. Isso daqui aí lá? Você entra ali pelo Taboca ali,
e você vai sair você vai pela BR sentido Univa, você vai sair na outra BR sentido Candeias, mais de 100 km. Show de bola esse pedal. E essa foto? Isso aí já é meus trabalhos de assessor parlamentar. Gostava muito, como eu falei para você, gostava muito de ver, de ouvir a demanda. Isso aqui, inclusive, foi no bairro Jardim Santana. Tinha uma rua que acabava, tinha um bueiro, e tinha que resolver uma situação lá, nós tentamos resolver, mas o famoso caneta sem tinta não conseguiu resolver, né? Mas a gente tentava, pelo menos, tentar resolver. Tá? Quando eu falo o caneta sem tinta, é porque teve uma situação lá na prefeitura que foi até engraçado. Eu fui representar um vereador numa reunião. Inclusive foi na época que a Estrada de Ferro estava naquele problema de reforma, quem que ia investir, Santo Antônio e tal. E teve uma reunião lá com o chefe de gabinete do prefeito, chefe de governo, né? Aí o vereador tinha outra demanda e falou, Marco, vai lá, me representa lá e me vê, me passa o que aconteceu na reunião e tal. Eu cheguei lá, fiquei na prefeitura embaixo, já era lá na Estrada de Ferro, lá no Praia do Relógio, né? Aí na hora de subir, subiu todo mundo, aí o chefe de governo mandou o recado, né? Não, que o assessor parlamentar não pode subir, não vai subir, não. Eu peguei, aí tava eu, mais 2 assessores, né? Eu sempre andava eu e mais 2. Aí eu falei, então tá bom, posso subir, fazer o quê, né? Ele manda, né? Aí peguei, virei as costas, liguei pro vereador, o vereador ficou puto da vida, né? Aí eu falei, tô voltando pro gabinete, não deixaram assistir a reunião. Ele falou, espera aí que eu tô voltando. Terminando a demanda, foi lá, voltou, bateu na porta lá e me obrigou a voltar também, assistir a reunião. Então, assim, há uma falta de respeito, entendeu? Há uma falta de respeito em valorizar o chefe de gabinete, assessor parlamentar. A gente não, quando eu era lá, a gente não tá lá para brincar, entendeu? A gente tá lá. E outra, né? Eu assim, fui chefe de gabinete. Eu assumi a chefia de gabinete com 20 anos de idade. 20 para 21. Eu na época ali atendia o chefe de gabinete, assessor de deputado, como se fosse o deputado. Isso, lógico. A não ser que o deputado me desautorizasse. Falasse, fulano não fala por mim. Mas se o deputado manda alguém numa reunião, quer dizer que ele está assumindo a responsabilidade por aquela pessoa que está indo lá. Isso, no mínimo, é deselegante. Na verdade, é falta de tato político, né? Falta de tato político. E esse cidadão, ele tem tanta falta de tato político que ele estava sendo cogitado a ser o vice de uma candidata a prefeita e hoje parece que não é mais um dos cogitados, pela falta de tato político. Não, é incrível, né? Mas é que nem você falou. Você, quando começa muito cedo a ter responsabilidade, você aprende muita coisa também muito cedo, né? E muito cedo, você aprende. Esse tato político tem que ter. Tem que ter. Você vive no mundo republicano, né? Republicano. Não, e outra, o vereador nomeou um cara lá é porque ele confia. Se não nomeava. Não nomeava, né? A não ser que o fulano vai aí e não me desautoriza. Mas exonera então, ué. Porque se não te representa, você tem que exonerar. Não tá fazendo o quê no teu gabinete? Isso aqui também também é trabalho político também, as visitas, as vindas demandas. Você foi no centro de recuperação, que fica ali na Estrada do Areia Branca. E o DJ Ed PVH aqui tá mandando um abraço também, viu? Abraço, DJ, abraço, DJ. Isso aqui é uma homenagem? O que foi? Isso aí foi um passeio ciclístico, hoje, eu acho que hoje não teve nenhum maior do que esse, foi mais de 600 ciclistas da PRF, foi o primeiro pedal da PRF. Isso foi no ano, não lembro muito bem, mas foi assim, fantástico, mais de 600 ciclistas. Na época era o diretor de eventos da PRF, e assim, eu fui um dos organizadores junto com outras pessoas, não fiz só isso aí, mas foi sensacional esse passeio, sensacional mesmo. E aqui também eu vi na comunidade, que bairro que é esse, Marcos? Teixeirão, bairro Teixeirão. Eu gostava de andar, gosto de ver, sentir a população de perto, isso era no bairro Teixeirão. E a maioria das vezes a população já tem vamos dizer assim, a população já tem a solução para os problemas. Se a gente não ouvir a população... Você sabia que a população ela gosta de ser ouvida? Ela gosta de ser ouvida. Às vezes você não consegue nem resolver o problema, mas só de você ouvir, passar para uma pessoa que possa resolver, de ter aquele primeiro impulsionamento, é isso que a população quer. Eu acredito muito no sim, não. Sim. Se é não... Fala para a pessoa que é não. Que não tem condição. Que não tem condição, explica para ela o porquê. Falou, não funciona do jeito que você está pensando, é assim, a burocracia é assim, e é não. Ou se não olha, dá para fazer, é assim e tal. E eu tenho um comportamento que isso eu levo para minha vida, é assim, se eu falar que vou resolver, eu vou resolver. Não tenho que me virar e resolver.
Você fala que não dá, não dá. Eu acho que a sinceridade no meio político é importante. Você tem que dizer se você consegue ou se você não consegue. Ou então dizer os caminhos. O caminho é esse, você vai por aqui, por onde. Eu acho que a sinceridade é importante. E Isso aí é bem bacana. Essa nenenzinha lourinha aí que está do meu lado, escolada, ela é filha do amigo meu. Isso foi uma visita também numa escola, uma demanda de ar-condicionado, porque na época eles estavam precisando. Inclusive, o vereador até conseguiu a doação dos ar-condicionados. E assim, aí eu volto a falar da questão do programa Saúde na Escola. Como é importante o retorno desse programa, que é um dos projetos que eu vou realmente sempre cobrar do prefeito isso aí, porque a criança precisa ouvir, precisa enxergar, não é só estar lá sentado na cadeira para estudar, entendeu? E é impressionante como dá para fazer muita coisa, né? Ainda tem outra situação, sério. Olha como é que as coisas funcionam. Você consegue ter um projeto e, de outra forma, eu mudaria esse projeto, continuaria sendo saúde na escola, mas de que forma? Eu ia terceirizar esses serviços. Não iria ser a própria prefeitura que ia fornecer o óculos, que ia fazer o exame de audiometria. Seria uma empresa terceirizada. Você iria ajudar as crianças, ao mesmo tempo você ia incentivar o pequeno e médio empresário. Entendeu? Você ia atender duas demandas ao mesmo tempo. Lógico, fiscalização, aí onde trabalha o vereador fiscalizar, onde está vendo recurso, realmente está sendo feito o trabalho. Então você consegue atender duas demandas ao mesmo tempo. Você consegue ajudar o empresário e tratar da saúde das crianças. Isso é o básico para fazer, isso é o básico. Eu lembro uma vez, né, falando de escola, assim, eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma reforma no Detran. Quando eu estava lá, a gente estava fazendo uma reforma no Detran e você vê como a boa vontade resolve muito problema. E aí nós tínhamos ar-condicionados que estavam sendo tirados, nós tínhamos forro que a gente estava sendo tirado de escola sem forro. Então, quer dizer, aí o que a gente teve? O cuidado de, na hora de tirar o forro, não quebrar, não jogar fora, tirar com cuidado. Então, um pedido, às vezes, você vai lá, como gestor, você vai lá e chega, ó, gente, dá para tirar esse forro aí de uma forma que não quebra para a gente poder reutilizar? Né? E a gente fazia, aí quando tive na Fundação Nacional de Saúde também, a Santa Marcelina, ajudamos muito lá, as irmãs Marcelina. Chegava lá e falava, o que vocês precisam? A gente precisa comprar uma van. Às vezes precisa comprar uma van, às vezes aqui não tem dinheiro. Não, mas a gente tem uns carros aqui que não utilizam mais e vocês podem transformar esse carro numa van. Uma van, pronto. Olha só, então quer dizer, a boa vontade resolve muita coisa. Muita coisa. Na administração pública. Então deixa eu ver se tem mais foto aqui. E essa aqui já é agora da pré-candidatura? Pré-campanha. Olha aí. Essa cor, o azul é bonito. O azul do PDT, né? É muito bonito. É isso aí. E, Marquinhos, o que você, agora falando da pré-candidatura, como que está a sua pré-candidatura? Quais são as suas expectativas? Como que está essa... Porque quando a gente decide entrar numa pré-candidatura, a gente muda nossa, pelo menos a minha... Você muda a vida. Mudou. Você muda a vida. E existe uma coisa muito importante que é entre querer ser e ser. Isso, inclusive, eu até falo para os meus amigos que são pré-candidatos. É um caminho árduo, longo, mas que você não pode vender seu sonho. Você não pode vender seu sonho, mas você tem que fazer seu sonho acontecer com planejamento, com estratégia, com controle e com grupo. Existe até como um amigo meu me fala, não existe ninguém que é bom sozinho, né? Ninguém é bom sozinho. Inclusive o próprio... Esse é o Noé, né? Esse é o Noé, é isso mesmo, Noé. Eu sempre falei, ninguém é bom sozinho. Mas essa fala, eu remeto muito à questão do... Eu estava vendo uma entrevista do Ayrton Senna, ele falando. Foi campeão mundial, tal, mas aí ele pega e fala, eu sou campeão mundial, mas eu tive um engenheiro, eu tive um mecânico, eu tive uma equipe que estava comigo. Todos são campeões. Teve a coragem. Teve a coragem. E tinha coragem. E não vendeu o sonho dele. Então, assim, eu tô indo para essa pré-candidatura com vontade de fazer as coisas acontecer, tá? Mas principalmente de melhorar a cidade de Porto Velho. Sou porto-velhense, eu quero melhorar para minha cidade. E o mais importante, deixar um legado para minha cidade. Eu quero que o meu filho um dia chegue e fale, meu pai ajudou a fazer isso acontecer. Isso que eu quero trazer como porto-velhense que sou. Melhor para minha cidade. Verdade. E quando nós somos porto-velhenses, a responsabilidade aumenta. Bem maior. Porque você mora na cidade. Aí como é que você vai numa padaria, os caras vão te apontar e falar, olha o fulano ali que roubou, olha o fulano ali que foi preso. Imagina só, imagina. Né? Aí você tá com seu filho ali, você imagina, tá com a esposa, olha a vergonha que a pessoa passa, né?
Então eu me preocupo muito com isso. E agora nós vamos aqui fazer umas perguntas rápidas para você agora, que é a nossa rodada aqui de perguntas rápidas no bate-pronto. Eu vou te perguntar e você já responde, hein, Marquinhos? Pode começar? Pode começar. Então vamos lá. Qual a pessoa mais importante para o Marquinhos? Minha mãe, sem dúvida, minha referência. Uma pessoa que te inspira hoje? A minha esposa, batalhadora e guerreira. O Marquinhos tá querendo alguma coisa hoje, Sheila. Um hobby além do ciclismo? Técnico de futebol. Sou apaixonado por futebol. Essa eu não sabia. Como né? eu sou ruim de bola, o ruim de bola tem que fazer o quê? Ser técnico, né? Ficar na beira do campo. E teu lugar favorito em Porto Velho? Minha casa. Minha casa. Pra mim é o meu melhor lugar. Gosto muito da minha casa. Pode ficar O Marquinhos caseiro? Muito caseiro. Muito caseiro. Só que agora agora é o lugar da casa do povo agora, né, Marquinhos? Agora essa Sim, pré-campanha é na casa do povo, né? Eu só queria, assim, falar só uma coisa rapidinho. Assim, Deus, ele prepara a pessoa para a sua vida, tá? E hoje eu tenho um coordenador de campanha, que é o Marcos Paulo, uma pessoa sensacional. Sensacional. Parece que Deus falou assim, esse cara é para você, para te guiar, para te falar o que está certo, o que está errado, como conduzir as coisas. Então, assim, Deus me deu um grupo de trabalho com coordenador também excelente. Tá? E Deus prepara, né? Deus prepara. Deus prepara tudo. Deus prepara e assim, não é demagogia, entendeu? É porque quando você... Eu estava lendo, inclusive, ontem o Evangelho de Mateus, que fala assim, existe a porta estreita e a porta larga. Você quer entrar na porta estreita ou na larga? A larga é fácil, é confortável, não vai te imprensar, não vai ter espinhos, não vai ter uma carga para ficar presa. Então, a gente, quando está com objetivo, a gente tem que entrar pela porta estreita mesmo, para seguir os propósitos de Deus na nossa vida. E quanto maior a luta, maior a vitória, né? Quanto maior o gigante, maior a queda, né? Não tem... isso aí. Então, isso é muito importante, né? E, Marquinhos, vamos lá, já encaminhando aqui para o encerramento, quero dizer que fico muito feliz aqui, acho que foi um podcast que durou mais tempo até agora, né? Eu quero agradecer a toda a sua equipe, tá? O Lucas, tá? Tem o entendeu? Lucas, a Anne. A Anne, são pessoas sensacionais, assim, graças a Deus o PDT está bem encaminhado. E eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, você desse uma mensagem final para as pessoas que estão te assistindo, que vão te assistir aí depois, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, nos cortes aí. Marquinhos, a câmera é toda sua. Eu sempre falo que as pessoas, vou repetir novamente, que as pessoas não devem vender seus sonhos e sempre acreditar e confiar em Deus. E seguir os propósitos, porque Deus, ele dá sinais. E você tem que estar atento a esses sinais de Deus na sua vida. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Marquinhos, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar na nossa nominata. Você é um cara que fortaleceu não só a nominata que a gente sabe que você tem um potencial muito grande de voto, mas você fortaleceu a nominata em caráter, em honestidade. Muito obrigado. A gente olha para você, a gente sabe quem é você. Você transparece como uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente pode confiar, uma pessoa que a gente pode ter perto. Então, eu agradeço por você estar nesse time, porque você foi muito importante na construção da nominata, você é importante nessa manutenção da nominata e principalmente ter uma pessoa de perfil, que é o que a gente quer. Nomes novos, nomes capacitados na Câmara Municipal, né? À toa que o PDT fez uma nominata com nomes novos, pessoas que possam realmente contribuir com a nossa cidade, e você tenha certeza que é um desses. E eu te desejo muita sorte e muitas bênçãos de Deus, porque não basta a sorte, Não basta a sorte. mas a nossa oração, porque a gente tem que orar dia a dia, que tem muitas pessoas querendo nosso mal, muitas pessoas que nos desacreditam, né? Diariamente tem pessoas que nos desacreditam, mas eu fico muito feliz de você ser porto-velhense, de você estar na nossa nominata, né? E quero é recíproco, sério. A gente tem um líder como você que inspira nosse grupo, tá? Se hoje eu estou aqui justamente é porque você sempre nos passou confiança, sempre deu aquela... Você dá credibilidade para o PDT hoje em Porto Velho, e parabéns, sério. Parabéns pela pessoa que você é, tá? De caráter, homem digno de família. Muito obrigado, e muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado a você que vai assistir, obrigado a todos que estão aqui. E, gente, até o próximo programa Fala Sério. Um abraço a todos. Fala Sério, podcast.